Era uma vez uma cidade chamada Cidade dos Resmungos, onde todos resmungavam. Todos se ocupavam apenas de resmungar, isto é, reclamavam de tudo, não estavam contentes com nada. No verão, resmungavam porque estava muito quente. Suavam e resmungavam, se abanavam e resmungavam. No inverno, resmungavam também, tremiam de frio e resmungavam. Resmungavam à noite, na hora de dormir, resmungavam do cobertor, resmungavam do frio. E quando era a época de águas, quando chovia, eles também resmungavam. Até as crianças. As crianças resmungavam muito, porque ficavam trancadas dentro de casa e não podiam sair. Mas, quando parava a chuva e as crianças saíam de casa, resmungavam que tinha muita lama, muito barro. As mães resmungavam que as crianças sujavam muito as roupas. Enfim, todos só resmungavam. O vizinho resmungava do outro, os pais resmungavam dos filhos, os filhos resmungavam dos pais, os irmãos resmungavam dos outros irmãos, as irmãs resmungavam das outras irmãs, a sogra resmungava da nora, a nora resmungava da sogra, o sogro resmungava do genro, o genro resmungava do sogro, o cunhado resmungava do cunhado, resmungava da cunhada que resmungava do cunhado, e todos só resmungavam, ninguém era feliz. E eles resmungavam do prefeito, e resmungavam dos políticos, e resmungavam até do pastor, resmungavam de todos. E ainda resmungavam entre si, dizendo: alguém tem que fazer alguma coisa. Não é possível que nunca ninguém faça nada. E resmungavam, querendo que alguém surgisse e resolvesse o problema. Mas um dia surgiu, sim, um vendedor, um mascate, um ambulante, que estava passando na rua trazendo um cesto enorme nas costas. E ele anunciando entre todas as ruas daquela cidade dos resmungos. Ele dizia: ó cidadãos deste belo lugar, os vossos campos estão abarrotados de trigo, os pomares estão carregados de frutos, as cordilheiras e os caminhos estão verdejantes, e as águas estão banhando toda a cidade. O rio é límpido e cristalino e há muito peixe. Cidadãos, nunca vi um lugar tão abençoado, nunca vi um lugar com tanta abundância. Por que a insatisfação? Por que tantos resmungos? Eu vim aqui para mostrar a vocês o caminho da felicidade. E conforme ele ia passando e anunciando isso, as pessoas olhavam aquele intruso, aquele estrangeiro, aquele forasteiro, e davam até risadas. E resmungavam dizendo: olha só, esse daí pensa que pode ajudar a gente. Olha a roupa dele, toda remendada. Olha o sapato dele, dá para ver que tá furado, tá abrindo a boca que nem um jacaré. E resmungavam daquele mascate que com um cesto nas costas dizia: eu posso fazer todos vocês felizes para sempre. Eu tenho condição de trocar os problemas de vocês por felicidade. E todos ficaram curiosos. Afinal de contas, eles resmungavam dizendo: alguém tem que fazer alguma coisa. Agora está ali, aquele ambulante, aquele mascate, propondo-se a resolver os problemas de toda a cidade dos resmungos. Então aquele moço foi para a praça e juntou uma multidão de resmungadores em volta dele. E resmungavam dizendo: poxa, não tem nem cadeira para a gente sentar? Vamos ter que ficar de pé aqui ouvindo? E outros resmungavam dizendo: você acha que esse forasteiro vai resolver o nosso problema? E assim, estavam ali resmungando. Poxa, eu tinha outras coisas para fazer, agora tô curioso, tenho que ficar aqui esperando a hora desse daí falar. E o jovem não dizia nada.
somente anunciava que ia trocar os problemas de todos por felicidade. E ficaram ali resmungando e esperando sem paciência. Então aquele mascate pegou o cesto, colocou no meio da praça e ele disse para todos os que estavam em volta, inclusive crianças, ele disse: cada pessoa escreva num papel agora o seu maior problema e coloque dentro desse cesto. E eles começaram a resmungar. Puxa, agora nós vamos ter que escrever? Mas como queriam se livrar dos problemas, arrumaram canetas e papéis e foram escrevendo os problemas ali naqueles papéis, e cada pessoa aí colocava o seu grande problema dentro do cesto. Aí, depois que toda a cidade dos resmungos colocou os maiores problemas naquele cesto, o mascate pegou um fio de nylon, tipo aquela linha de pescar, foi até um poste e amarrou, e esticou aquela linha de pescar, aquela linha de nylon, esticou numa distância incrível, atravessando toda a praça, e amarrou do outro lado da praça. E todos ficavam observando e resmungando. O que ele vai fazer? Que perda de tempo! E resmungavam, mas estavam curiosos. Aí o mascate pegou o cesto, carregou e foi até a ponta daquele imenso varal e pendurou um problema, e depois outro problema, e depois outro problema, e foi tirando os problemas de dentro do cesto e foi pendurando naquele fio de nylon comprido, a uma distância assim de meio metro entre um e outro. Ele foi pendurando os problemas. A praça parecia um imenso quintal. Aquele cordão de nylon esticado parecia um imenso varal. E quando ele colocou o último grande problema pendurado naquele fio de nylon, ele virou-se para os moradores da cidade dos resmungos e disse: agora, cada pessoa que colocou um grande problema na minha mão, agora vai trocar de problema. Você vai olhar nesse varal inteiro aqui, você vai ver os problemas que estão escritos e você vai escolher para você o menor problema. E todos eles, resmungando, disseram: mas nós vamos trocar de problemas? Sim. O problema que você escolher, ainda que seja o grande problema de outra pessoa, se você achar que o problema é menor, então você vai ficar com esse novo problema. Cada pessoa procura escolher o menor problema agora. E todos rapidamente foram correndo para aquele imenso varal, a fim de pegarem os problemas mais fáceis. Iam lendo um por um e olhando e procurando qual era o menor problema. E quando todos pegaram o menor problema que achavam, repentinamente, a murmuração foi cessando, foi parando, foi terminando, e fez-se um grande silêncio. E o mascate ficou olhando aquele grande silêncio. E depois do grande silêncio, haviam sorrisos. E uma pessoa olhava para a outra e sorria. E uma pessoa cumprimentava a outra com satisfação. E ninguém mais murmurava, ninguém mais resmungava, ninguém mais reclamava. Foi aí que cada morador da cidade de Resmungos, que havia escolhido o menor problema que estava pendurado no fio de nylon, cada um deles pegou de volta para si o seu próprio problema. Porque chegaram à conclusão que os problemas dos outros eram muito maiores. Por isso agora, a cidade de Resmungos se chama Cidade da Felicidade. Você que está ouvindo esta ilustração, talvez você tenha sido um morador meio perdido aí da cidade dos Resmungos. Mas a cidade dos Resmungos não existe mais. Porque você precisa aprender a parar de resmungar. Se você pensa que os outros não têm problemas,
que os outros sim é que são felizes, e se você só resmunga sobre a sua vida, você nem imagina como as outras pessoas também estão enfrentando problemas até maiores do que o seu. Quer trocar? Uma vez uma pessoa veio resmungando comigo e eu disse: meu amigo, eu nem sei quais são os seus problemas, mas eu troco todos os meus agora pelos seus, sem saber quais são os seus. Quer? E ele disse: não, vou ficar com os meus mesmos. Porque você sabe o que acontece? O problema não é você ter problema. O problema é como você lida com os seus problemas. Você pode ver nos problemas um motivo de reclamação, mas pode ver também nos seus problemas um motivo de satisfação. Todos os problemas que me aparecem, e eu até vou atrás deles, Deus sempre resolve para mim. Deus sempre tem uma solução, de modos que eu posso dizer a você que eu não tenho problemas, porque aprendi a entregar os meus problemas no varal de Deus. Deixo tudo ali pendurado e o próprio Deus recolhe para mim e resolve os meus problemas. Quem resmunga e fica só reclamando do que tem, da situação que vive, esta pessoa inclusive está fazendo Deus infeliz. Porque nada acontece na tua vida que não seja por conhecimento de Deus. Você sabia que quando você resmunga, seja sobre o que for, você está resmungando contra Deus? Quando o povo de Israel estava no deserto, eles queriam beber água, Deus fazia a água brotar da rocha. Eles resmungavam que não tinham pão para comer, Deus fazia o maná chover do céu. Eles resmungavam que estavam cansados de comer o maná e queriam carne, Deus fazia chover carne do céu. Tudo o que eles queriam, Deus providenciava e cuidou deles todos os dias durante 40 anos. Mas até Deus se cansou dos resmungos. E Deus decidiu que Ele não quer na cidade da felicidade os resmungadores. A cidade da felicidade é a cidade santa. É o novo céu e a nova terra que Deus está preparando para aqueles que o amam. Olha só, no livro de Números, capítulo 14, versículo 26, veja o desabafo de Deus com Moisés. Acompanhe, eu vou ler para você. Depois, falou o Senhor Deus a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos de que dizeis, por presa serão, colocarei nela. E eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto. E vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. Uma palavra dura que está no Antigo Testamento e que Deus cumpriu, porque Ele não quis aquela geração de resmungadores, de murmuradores. Somente os que não murmuravam é que entraram na nova terra, na terra prometida. É por isso que Deus não quer resmungadores no céu. O ser humano é tão ingrato que resmungou até de Jesus. Eu pergunto para você, existe alguém melhor do que Jesus? Existe alguém mais perfeito e amoroso do que Jesus?
pois até contra Jesus resmungaram várias vezes. Vou ler só uma. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41, está escrito: murmuravam, pois, de Jesus os judeus, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Olha como eles resmungavam. Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Pois é, Jesus, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, veio para alimentar os famintos. Mas muitos murmuraram e resmungaram contra Jesus, dizendo: que nada, ele não é o pão vivo que desceu do céu, coisa nenhuma. Nós conhecemos o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua família. Ele não é filho do carpinteiro? Pois é, perderam a bênção. Não comeram o pão do céu e nem entrarão na cidade celestial. Por isso, ouça este último conselho da palavra de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possamos nos regozijar diante de Deus. Meu querido e minha querida, mude de cidade. Mude, isto é, a maneira de viver, a maneira de pensar, a maneira de agir. Pare de reclamar e de murmurar e seja irrepreensível. Honre a Deus, porque Ele cuida de você. Deixe a palavra da vida produzir resultado agora. Levante os teus braços para os céus. Levante a tua voz na direção do trono do Altíssimo e, ao invés de reclamar, diga: obrigado, meu Pai querido, por todas as coisas.